Nós geralmente creditamos ao século XIX o período das grandes correntes historiográficas, escolas historiográficas, todo o aparato da teoria da história como ciência, da historiografia nas discussões de teoria da história. Só que a gente não pode cometer essa generalização, mesmo sabendo que as grandes contribuições do positivismo, do historicismo, da escola metódica e do marxismo que surgem no século XIX sejam as únicas que possam trazer as problemáticas e discussões da história. Essas discussões elas surgem num período anterior, vamos colocar numa média de um século anterior e dos séculos anteriores, que já trazem dentro de sua bagagem, de suas reflexões, as bases para que essas correntes, essas escolas historiográficas estabeleçam seus métodos de fazer uma história como ciência. Se formos regredir até o século anterior, o século XVIII, podemos ver que os processos de análise histórica elas estão em grandes modificações, principalmente por causa das críticas iluministas às formas anteriores de fazer história. O historiador anterior a esse período crítico, ele estabelecia a sua fonte como uma autoridade sem fazer uma reflexão crítica. Principalmente eram autores, eles trabalhavam com autores da antiguidade, do período medieval, como Heródoto, Tucídides, Políbio, Dionísio de Halicarnácio, Eusébio de Cesareia, Paulo Osório e tantos outros historiadores. Eles possuíam, desde o período medieval, uma autoridade do texto histórico que não tinha, de uma maneira precisa, um método para fazer uma análise crítica, que só vai começar a aparecer nesse período iluminista, que começam a tentar ver uma maneira de ter uma separação cartesiana das ciências e um distanciamento de um pensamento mais religioso, mais místico do que um pensamento racional. Sendo essa principal contribuição, essa principal norte que o iluminismo traz, é justamente essa questão do próprio racionalismo, essa questão da própria supervalorização da razão em detrimento de outros pensamentos. Com isso, a história do século XVIII ela é marcada por várias críticas a esses historiadores e a utilização desses historiadores como uma autoridade para se falar de determinadas discussões. Podemos citar como exemplo o filósofo Voltaire, que em seus escritos, nas suas cartas, ele busca, inclusive, algumas reflexões históricas. Ele justamente estabelece uma crítica muito grande a historiadores da antiguidade e historiadores do seu período que utilizam textos que são passíveis de crítica com historiadores de sua época. Ele, inclusive, é o cara ele é o pensador que vai estabelecer o termo filosofia da história, mesmo existindo em pensadores como Jean-Baptiste Vico, que trabalha também essa perspectiva, e vários outros autores que começam a refletir a filosofia da história. Ele é o cara que, no seu dicionário filosófico, termina colocando esse termo e tenta estabelecer sua própria metodologia de fazer história, praticamente descartando essas partes fabulosas. Mas desse período, podemos destacar, e aqui eu quero falar justamente, de um autor alemão que surge nesse período, que se chama Schladenius. O nome dele é justamente Johann Martin Schladni, e Schladenius é o termo latino para o nome dele, que ele é um teólogo, filósofo e historiador da época. Ele busca trazer uma contribuição contra essas críticas generalizadas à história, estabelecendo regras gerais de uma ciência histórica, de como podemos trabalhar uma história. Essa obra eu acredito que estou falando com vocês porque eu acho ela muito importante e interessante ela entrar em uma discussão de teoria da história, que inclusive entram em ciclos, mas de maneira mais aberta, poder falar um pouco dele. Sua obra inclusive, o nome se chama Princípios Gerais da Ciência Histórica, e ele vai trazer inclusive alguns pontos que vão ser utilizados posteriormente por outros autores e por outros historiadores como um norte de se fazer história como ciência, perceber e utilizar uma hermenêutica de interpretar essas discussões históricas. O contexto alemão, no qual Schladenius está inserido, ele já tem uma contribuição de uma hermenêutica que já vem desde a Reforma Protestante, uma
perspectiva de interpretar textos. Primeiro começa com textos bíblicos e no período dele já começa a surgir para as ciências humanas, no sentido geral de interpretação de filosofia e de história. É uma contribuição muito grande, e como no seu período existe também a crítica às interpretações bíblicas com dois autores principais, como o Sandler e o Christian Wolff. Chladenius não vai entrar nessa crítica bíblica do Sandler e do Wolff, porém ele utiliza essa forma para fundamentar sua crença também, pelo fato de ser teólogo e de trabalhar com uma teologia sistemática luterana. Ele não chega a ser igual ao Sandler e nem ao Wolff, mas ele traz para a história para poder fundamentar os registros históricos de uma maneira mais precisa. Então podemos dizer que existe uma contribuição da hermenêutica. A própria questão da hermenêutica histórica com Chladenius ele ganha um caráter muito interessante, bem fundamentada, justamente com as discussões que ele traz de uma maneira bem pioneira, assim, no sentido de que ele traz uma discussão que até então não tinha um caráter científico ou uma atenção precisa. O próprio Chladenius ele vai trabalhar justamente que o conhecimento histórico ele tem que ser fundamentada nessa interpretação da hermenêutica e ao mesmo tempo da lógica. Você vê uma influência muito grande na lógica, inclusive na lógica aristotélica. Ele também utiliza a lógica como fundamento para se interpretar a história, a necessidade da lógica ser aplicada em todas as ciências. E com ele você vai ter formações de discussões de problemáticas que hoje utilizamos nas ciências históricas, no sentido de teoria da história, que a gente busca entender o que é um evento, o que é uma circunstância, o que é um sujeito da história, o que é uma narrativa, o que é uma história geral, uma história que agrega outros pensamentos históricos. E uma muito interessante que o Chladenius traz no primeiro capítulo de sua obra é a questão do próprio ponto de vista, que já vinha sendo falado pelo filósofo Leibniz, mas na perspectiva histórica é o Chladenius que coloca, e perceber que todos os sujeitos da história possuem pontos de vista, e esses pontos de vista definem a sua narrativa histórica. Ele traz essa contribuição, que a gente chama do perspectivismo, para a história de uma maneira muito interessante, que é dessa forma que podemos utilizar a hermenêutica, de interpretar a forma do ponto de vista do autor, e inclusive historicizar. Essa contribuição é muito importante, muito fenomenal, porque posteriormente vai ser tratado, e até hoje, historiadores, a gente tem que ter a noção do ponto de vista de qualquer documento, de qualquer escrito histórico. Através dessa fundamentação, o Chladenius ele justamente vai trazer o que o Voltaire e o que alguns autores pirronistas desejam descartar, que são a questão das fábulas. No parágrafo 31 do primeiro capítulo da obra Princípios Gerais da Ciência Histórica, o Chladenius ele vai dizer que as fábulas e as histórias são comparáveis entre si. Segundo ele, as fábulas são a imitação da história e apresentam força imaginativa, ou melhor ainda, a arte poética. Nelas, a probabilidade daquilo que nas histórias é verdade é a sua virtude mais destacada. Exceto isso, as fábulas são semelhantes às histórias. As fábulas mal elaboradas que surgiram de tempos em tempos oportunizaram a criação de regras para compor fábulas, ou pelo menos para avaliá-las. Mas é de acreditar que, pelo esclarecimento da história verdadeira, pelo conhecimento histórico propriamente dito, também a constituição das fábulas seja esclarecida. Com que facilidade não se encontra nas histórias verdadeiras algo fabuloso? Quantas vezes não é colocada a marca de uma visão fabulosa em histórias verdadeiras? Tudo isso se torna necessário o reconhecimento da verdade da história. Aqui ele historiciza a fábula, ele encaixa dentro da perspectiva interpretativa da história, no sentido de historicizar e de estabelecer uma ligação entre uma e outra. Então, as reflexões que o Chladenius vai colocar sobre a história e de trabalhar a história, ele abre um campo mais fundamentado para se trabalhar de maneira criteriosa, científica, do que as formas anteriores que aceitavam diretamente uma fábula, aceitavam um texto de maneira baseada na autoridade do autor, e ao mesmo tempo ele não descarta a possibilidade de se analisar fábulas, claro, de uma maneira interpretativa, mas não de uma maneira que exclua igual os pirronistas da época,
que inclusive o livro é direcionado à crítica desses pirronistas que tentam descartar todo o texto por causa das fábulas. E nisso ele vai ter uma consideração interessante, que eu acredito ser uma das mais importantes da obra e do trabalho dos Tiladênios em relação à história, é a modificação do pensamento historiográfico da história antes dele e depois dele. O Tiladênios ele vai trazer uma contribuição muito grande à questão da ciência histórica, é quando ele engloba, ele incorpora dentro do texto, dentro da pesquisa histórica, a questão do futuro, que antes nós tínhamos a história no sentido ciceroniano do mestra da vida. A história é a mestra da vida e a gente tem que pegar os grandes exemplos, os grandes feitos do passado como reflexão para o presente. O Tiladênios vai dizer que o futuro também é incluso nessa contribuição da história. Segundo o autor, no parágrafo 25 da classificação dos eventos, ele deixa bem claro a importância do futuro. As coisas que acontecem têm em si uma grande divisão. Em parte aconteceram e em parte irão acontecer. As primeiras são o passado e as outras o futuro. No entanto, poder-se-ia considerar como a mais importante e a mais considerável uma terceira espécie, ou seja, as coisas do presente, unicamente pelo fato de que aquilo que acontece está acontecendo, e por isso, enquanto acontece pela duração do tempo em que está acontecendo, não sofre nenhuma observação ou análise especial, para o que é necessário o tempo. Mas o reconhecimento da história é geralmente considerado como se fosse orientado unicamente para as coisas passadas e futuras. Ele aqui já coloca o futuro incluso como uma questão necessária da questão histórica, tanto quanto o passado. Quando antes o passado era a reflexão dos grandes feitos e o futuro ficava um destino escatológico, no sentido mais teológico, o Tiladênios traz para a história essa perspectiva do futuro. Nesse sentido, ele traz uma divisão para a ciência histórica. A antiga perspectiva da história no sentido passadista, como fala François Hartog, e traz uma perspectiva de futuro. E a gente já vê que as modificações no período dos Tiladênios já se estabelece com as filosofias da história uma projeção progressista em relação ao futuro. Podemos dar um pequeno exemplo, que é a questão da própria história ideal eterna do Vico, as reflexões do Turgot e de vários pensadores dessa época que tentam olhar a história já como futuro em relação ao progresso. Podemos ver também a questão do Immanuel Kant, que vai surgir posteriormente, provavelmente já influenciado pelas doutrinas dos Tiladênios, dos Gervinus e de outros autores alemães da hermenêutica e da história. Então podemos perceber a importância dessa obra, os princípios gerais da ciência histórica, escrita no século XVIII, como uma contribuição muito interessante para as grandes escolas do século XIX e da teoria da história, como um autor que deve ser estudado, interpretado ao longo do seu tempo e, ao mesmo tempo, com uma contribuição de uma hermenêutica histórica muito necessária para o estudo da teoria da história. E finalizando, trago aqui a reflexão de um comentário do historiador Renato Kozelek, que ele fala que o Tiladênios participa do mérito de revelar que uma fonte não pode dizer nada daquilo que cabe a nós dizer. No entanto, ela nos impede de fazer o que não poderíamos fazer. As fontes têm poder de veto, elas nos proíbem de arriscar ou de admitir interpretações, as quais, sob a perspectiva de investigação de fontes, podem ser consideradas simplesmente falsas ou inadmissíveis. Nesse sentido, que o Kozelek atribui aos Tiladênios a historicização do conceito e do autor como ser limitado, de alma limitada, que está refletida seu contexto histórico, deve ser compreendida e analisada pelo historiador. Essa também é outra grande contribuição que o Tiladênios traz para a discussão da história. Então aqui a gente viu que a história, mesmo no século XIX, dando grande importância a esse período, no século XVIII, um autor como o Tiladênios, ele vai trazer uma contribuição fantástica. E seria muito importante o conhecimento de historiadores que estudam teoria da história ou que buscam compreender a história como ciência. É uma necessidade de ver e analisar esse autor.